Graças e paz, boa noite, bom dia, momentos que você estiver assistindo, que Deus possa tocar o seu coração, trazer algo novo na sua vida, em nome de Jesus. O tema hoje é o poder de um não. Não pode, não estou com você. Escutar um não, uma negativa, uma reprovação, o poder de um não. O poder de uma negativa, o poder de você não poder contar com aquela situação ou não ser a resposta que você gostaria no primeiro momento. O poder de um não. E isso aconteceu recentemente comigo, passando uma situação um pouco complicada, e uma pessoa me disse um não. Me disse com muito carinho, né? Com cuidado, com zelo, vamos dizer assim, mas foi negativo para mim. Foi uma resposta um pouco dura, uma resposta um pouco difícil de engolir, difícil de digerir. E eu confesso, eu compartilho que eu fiquei muito mesmo, muito entristecido e não era a resposta que eu queria ouvir, né? E pasmes, né? Eu fui falar com Deus, né? Falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho as minhas prerrogativas, a minha maneira de pensar, a minha maneira de se comportar, às vezes me trancar. E aquela resposta me machucou e eu fui buscar uma resposta de Deus. E um texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, no capítulo 2, onde Jesus, né, ele é convidado, ele, a mãe, os discípulos, os amigos são convidados a ir numa festa, né? Primeiro milagre de Jesus, né, transformar água em vinho. E ali vem uma resposta um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho desagradável aos nossos ouvidos. Porque no capítulo 2, Maria, né, a mãe de Jesus, chega para Jesus e fala assim: olha, acabou o vinho. Qual foi a resposta que Jesus disse a Maria? Mulher, o que eu tenho a ver contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em algumas traduções, você talvez veja uma colocação diferente, mas o bem da verdade, eu sempre falo que a Bíblia nos ensina isso, você entrar no texto e viver essa resposta um pouco, soando um pouco desagradável aos nossos ouvidos. Olha, o que eu tenho a ver com isso? Ainda não é chegado o meu momento, não é chegada a minha hora. Lógico, nós conhecemos a história, que é o milagre, nós sabemos o enredo, né? Nós sabemos o que aconteceu naquele momento e por que tinha aquilo ali, qual era o significado da promessa messiânica. Você que é leitor, você que ouve pregadores ou busca conhecimento, você sabe do que nós estamos falando, né? Qual a simbologia, o que significa essa transformação de água em vinho e a honra nessa família e naquela ocasião da festa. Mas se você se remeter ao texto, eu falo que convido a você a entrar na Bíblia. Se você estivesse lá ao lado dos amigos de Jesus, dos discípulos, ou dando o momento desse bate-papo entre a mãe e o filho, e o filho responde: mulher, o que eu tenho eu contigo? O que eu tenho a ver com um problema dos outros? O que eu tenho a ver com o problema que o vinho acabou? Eu sou um convidado, quero nem saber do problema da festa. Né? Não foi dessa forma que foi colocado, mas se você estivesse lá, né, no momento da festa, talvez você chegasse para Maria e fala: Maria, puxa a orelha do rapaz aí, meu, tá te desonrando na frente dos seus convidados, dos seus amigos, dos discípulos. Tu não tem dado educação para o teu filho? Né? Nós, às vezes, escutamos algumas palavras que mexem com o nosso coração. Então, o poder de um não, o poder de uma negativa. Maria vai toda feliz falar com Jesus, até porque ela já sabia, Deus revelou algo tremendo ao coração dela.
que havia um milagre ali para acontecer. Eu creio que Deus ministrou algo especial em Maria. Tanto é que ela foi em Jesus, ele falou, né, eu traduzindo agora aqui para vocês. Calma, calma. Você está com pressa. Eu já sei que hora vai ser o milagre. E outra coisa, devagar, não fica ansiosa com esse negócio do vinho aí. Pode deixar que ninguém vai ficar envergonhado aqui. Né? Em outras palavras, foi isso que Jesus fez, né, ao responder. Ele falou, calma, não é chegada a minha hora. Ah, mas o texto está falando, mulher, o que eu tenho contigo. Mas se você entrar no texto, é lógico que você vai querer puxar a orelha de Jesus, porque ele respondeu à mãe um pouquinho mais severo. Mas eu quero me remeter ao poder de um não, de uma negativa. Quando uma pessoa me falou não, eu falo, né, que as minhas entranhas, o meu coração, ele começou a se desmoronar, vamos dizer assim, ou sangrar mais que o normal. Mas quando Deus me ministrou essa passagem aqui ao meu coração, o que eu aprendi com isso? O que você vai aprender essa noite ou esse dia, no momento que estiver assistindo esse vídeo? Meu irmão, qual é o problema que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus? Qual é o problema que tem atrapalhado o teu relacionamento? O problema dos outros. O problema dos outros acarretou um problema pessoal na minha vida, na nossa vida, no nosso cotidiano, que nós tomamos diferentes decisões ou tomamos drásticas decisões e ainda achamos que estamos certos. Aí quando Deus ministra ao meu coração, ele falou, o que você tem a ver com o problema daquele cara ali, cara? O que você tem a ver com o problema da festa dos outros? O que você tem a ver com o vinho que acabou na casa do vizinho? É essa palavra que Deus ministrou no meu coração. O que esse problema externo está influenciando no teu relacionamento? Um problema externo destruindo um relacionamento. Chorei, e se eu lembrar eu choro novamente. Eu me deixei levar por um problema externo. Um problema que ocupou um espaço na minha mente, não no coração, na minha mente. E eu tomei algumas atitudes desagradáveis. Eu quero que você entenda isso. Problema externo. Estão no passado. Destruindo um relacionamento. Destruindo um comportamento. Destruindo uma amizade. Destruindo uma família. O problema externo. Poxa, João. Poxa, pastor, por que você cita esse texto? Porque era uma família. Aqui nós estamos representando, né, o texto fala um diálogo entre a mãe e o filho. Era um diálogo familiar. Num diálogo familiar foi apresentado um problema externo. Tanto Jesus como Maria, maduros, não se importaram com o problema externo, porque havia um milagre para acontecer. O problema externo é o motivo de nossa oração. Um problema externo é crer que Deus vai mudar essa situação. Não se afaste, não tome atitudes erradas. Poxa, se eu pudesse corrigir, com certeza, se Deus tivesse ministrado no meu coração naquele momento, talvez, com certeza, a minha atitude seria outra, meu comportamento seria outro, mas ainda dá tempo para um milagre, ainda dá tempo para uma restauração, ainda dá tempo para uma nova aliança, ainda dá tempo de se consertar com Deus, ainda dá tempo de se consertar com a sua família, ainda dá tempo de se consertar com a pessoa que você ama, ainda dá tempo de você se consertar com seu irmão, com a sua irmã, com um parente. Preste muita atenção nisso. O problema externo não pode estragar o nosso relacionamento com Deus. O problema externo não pode estragar o seu relacionamento. Pense nisso. Poxa, pastor, onde o senhor pegou esse texto? Em João, capítulo 2, tá bom? O poder de um não. O poder de uma negativa. O poder de uma palavra que não seria aquela que você queria ouvir, né?
tá bom? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus possa ter ministrado ao seu coração. E sabe esse problema externo que tem atrapalhado você a andar? Coloque ele de lado. Dá atenção nas coisas que têm realmente um valor para a sua vida e não o problema externo, tá bom? O problema externo não pode atrapalhar o teu relacionamento. E eu vou deixar aqui uma chavezinha. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre o que ocupa o espaço que ocupa esse problema externo e por que nós nos comportamos dessa forma, uma negativa, tá bom? Que Deus possa realmente ter falado no seu coração. Um beijo grande, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.